Salve, meus amados irmãos, da paz do Senhor Jesus. Um excelente dia a todos, em nome do Senhor Jesus. Estarei trazendo algo da parte do Senhor, que se encontra em Isaías, capítulo 1, versículo 17. Isaías, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai os oprimidos, ou oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Solta aqui, meus amados. Quero compartilhar com os irmãos, trarei uns links junto com a palavra, algo que aconteceu. Eu cheguei a presenciar isso, que no caso foi vindo trabalhar dentro do ônibus. O ônibus estava cheio, né? Eu subi no ônibus, estava cheio, e fiquei na frente por conta que estava cheio. E me deparei com uma senhora encostada em pé, próximo do motorista. Não tem uma alça de ferro que segura ali entre o motorista, então ela estava segurando ali. E a senhora já de idade, em torno de 65 a 70 anos mais ou menos. Ou seja, estava praticamente espremida, né? E eu fiquei com aquilo foi me incomodando. Eu fui vendo aquilo me incomodando. Por quê? Onde ela estava, tinha o do banco amarelo, que é para pessoas idosas, né? Ou grávida, ou pessoa com deficiência, enfim, separado. E do outro lado, tinha o banco normal. Só que tinha o quê? Dois jovens indo para a escola. E quando eu percebi, era um menino e uma menina. E quando eu percebi, essa menina, ela estava acordada e fechou os olhos. Conforme o pessoal estava entrando, ela fechou os olhos para dizer que estava dormindo. E eu percebi isso. E aquilo, o ônibus foi me incomodando. Aí eu cheguei a falar, eu falei, ninguém vai dar o local para a senhora aqui. Eu apontei pro jovem, né, pros jovens. Aí a mulher que estava do lado, no banco amarelo, não era tão de idade assim, devia ter seus 35 para 40 anos mais ou menos. Não tô aqui julgando, tá, meus amados, em termos pela idade ou não. Só que ela estava mais em condições de permanecer em pé do que aquela senhora, isso era visível. Só que me chamou não foi nem tanta atenção dessa mulher, foi dos dois jovens. E aí eu falei, não, ninguém vai ceder o local. Falei pro jovem, você não vai ceder o local para essa senhora que está em pé aqui. Aí a senhora falou, não, pelo amor de Deus, eu não quero sentar não. Eu sabia que ela estava querendo sentar porque não conseguia nem ficar em pé direito. Aí a mulher que estava no banco amarelo ainda saiu meio brava comigo. Falou, mas senhor, eu pedi para ela, ela não quis. Isso são situações, meus amados, que não precisa você pedir para a pessoa. Você sabe, é visível. Mas o que eu quero trazer para a palavra aqui? Ela sentou depois, tá? Ela sentou, a mulher ficou em pé e ela sentou. Mas o que eu quero dizer na palavra? E isso independente se é cristão ou não. Primeiro momento. Temos que ter mais empatia, um amor ao próximo. Independente, porque educação vem de casa. Ensino é nas escolas. Ensinar um português, ensinar uma matemática, falar sobre histórias, ciência, é na escola. Só que educação vem de berço, um bom dia, uma boa tarde, tratar bem os mais velhos, com respeito, senhor, senhora, enfim, várias coisas. E nesse determinado momento, nós temos como cristão, nós temos que fazer a diferença. Não ser melhor, fazer a diferença. Por que eu estou falando isso? Porque infelizmente está faltando empatia e infelizmente muitas pessoas, eu estou falando no geral, tá? Porque do órfãos e da viúva aqui é só para facilitar o entendimento dos irmãos. Só que isso vale pro idoso, para idosa, pro gestante, para uma pessoa que tem alguma dificuldade, uma pessoa especial, de pensar no próximo. Um amor ágape, um amor incondicional. Não pensar só no próprio umbigo. Porque dentro da igreja é fácil falar que prega o amor, que faz isso, faz aquilo. Só que é nesses momentos que nós temos que entender isso daí. Porque serve para todos. E nós, dentro da palavra, como nós estamos lendo a palavra, constantemente buscando ao Senhor, nós temos que fazer a diferença. Porque nós temos que colocar em prática. Não adianta, a fé sem obra, ela é morta. Não adianta nós só lermos a palavra, falar que vamos ajudar nosso irmão, e quando verdadeiramente há a oportunidade de ajudarmos nosso irmão, falta empatia, falta compreensão, só pensamos no próprio umbigo. Ah, mas eu não conheço, não é da minha família. Primeiro ponto, se fosse da sua família, você iria ajudar, certo? Só que aí eu tenho que, dentro da palavra, corrigir esse pensamento. Por quê? Nós somos filhos de um único pai. E se nós somos filhos de um único pai, independente se é irmão, se eu conheço ou não,
ele é teu irmão, ele é tua irmã. Então nós temos que pensar no próximo, ajudar ao próximo, sermos diferentes, não melhores, nas ações, nas atitudes, no falar, como o próprio Eliseu. Eliseu esse que tinha um discípulo, que era o Geazi. Só que eles dois iam toda vez pregar a palavra do Senhor, e ele tinha percorria um determinado local e viu uma mulher, e essa mulher, só de ver ele andar, ele sabia verdadeiramente levar o nome do Senhor. Conversou com o marido dela, vamos preparar um local para que eles possam repousar aqui na caminhada. Só no caminhar. Ou seja, nós estamos fazendo diferente do nosso falar, nossa postura, no caminhar, nas nossas atitudes diárias, não só na igreja, mas fora dela também, principalmente. Como eu falei, é fácil na igreja nós se postarmos como um bom filho, um bom cristão, que amamos, abraçamos, só quando chega no dia a dia, porque a palavra também fala, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Você pode enganar o pastor, pode enganar o irmão, a irmã, só que vai ter situações que você, primeiramente, o irmão, Deus vai criar a situação para você ser visto, fazendo certo ou errado, só que o mais importante, nós temos que ter sempre reverência à palavra do Senhor e ao Senhor, independente, dentro da igreja ou fora da igreja. Então, aqui está simbolizando o órfão, mas nós temos que fazer diferente, meditar verdadeiramente na palavra e colocarmos em prática, porque fé, ela é movimento. Não adianta você ter fé e não se movimentar, ou colocar em prática. Mesma coisa, que nós não devemos fazer igual essas pessoas. Eu sei que hoje em dia, infelizmente, todo mundo, a maioria está pensando no próprio umbigo, mas é aí que nós temos que fazer a diferença, independente, mesmo que dão não, mesmo que venham afrontar a gente, mas em nome do Senhor Jesus está sendo repreendido agora. Que Deus possa dar discernimento e sabedoria para nós, para que nós possamos colocar verdadeiramente em prática, e não ficar só nos falando da boca para fora. Ou então fazemos uma postura diante de algumas pessoas e por trás fazemos totalmente ao contrário. Nas ações, nas atitudes, no falar, ou no jeito, ou no andar, como eu trouxe aqui o exemplo de Eliseu e Geazi, seu servo, seu discípulo. Mas só no andar, Deus honrou eles. E não espere que ninguém está vendo para você fazer o certo. Isso é para todos, independente cristão ou não. Faça com a sua consciência, faça que aquilo que você tem certeza que é o certo. Porque amar o próximo está errado. Amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Será que essas pessoas estavam olhando para aquela senhora e estavam amando a si mesmo? Eles se viam naquela situação? Ou pensando no próprio umbigo? Porque não estava preocupado com a senhora. Uma senhora de 70 anos, se parasse bruscamente, ia esmagar ela. Se para nós, mais novos, já estava difícil porque estava cheio, qualquer movimento já poderia cair e se machucar, imagina aquela senhora, com as suas limitações, com as suas dificuldades, e pelo horário, ela não estava ali para estar brincando ou passeando, não. Pelo horário, ou ela estava indo trabalhar, ou estava indo fazer algum exame. Infelizmente, é uma realidade. Mas, meus amados, mas que nós vamos nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nós precisamos refletir como servos do Deus Altíssimo, porque é nossa obrigação. É nossa obrigação fazermos a diferença. E nesses pequenos detalhes, porque se a gente não enxerga nos pequenos detalhes, quando for no grande, vai ser pior ainda, porque Satanás, ele não trabalha no grande. Ele vai minando aos poucos. Ele vai minando aos poucos. Aos poucos. Você acha, não tem problema. Aí que tem problema. Quando você perceber, você já está caído, porque a palavra fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então nós temos que ter o discernimento e sabedoria de conduzirmos a palavra do Senhor da melhor maneira. E não só no falar, mas sim nas nossas ações, porque muitas vezes as nossas ações vai ser mais forte o testemunho do que no nosso próprio falar. Porque a nossa ação, o nosso corpo vai dizer aquilo verdadeiramente o que o Espírito Santo quer das nossas vidas, requer para os nossos irmãos. Então, meus amados, creia na palavra, busca a palavra, o mais importante nós vamos fazer em prática, diferente, não igual ao que o pessoal está fazendo, independente se o mundo está difícil, independente se as dificuldades estão à flor da pele, independente de tribulação, prova, independente de qualquer coisa. Mas nesses pequenos detalhes que nós vamos fazer a diferença para que o nome do Senhor seja glorificado. E detalhe, não fique esperando que o homem reconheça você, não, meus amados. Você tem que se preocupar é que o Senhor nos honre. Não que a multidão fique sabendo, não.
Mas o mais importante é você se sentir feliz. Senhor, obrigado. Consegui mais um dia, nem um pequeno detalhe, fazer a diferença na vida dessa pessoa. Que era um gesto simples, dela sentar, mas o prazer era enorme. De ver a satisfação da senhora estar sentada, um pouco de conforto, em meio a tantas dificuldades, não só ela, mas milhares de pessoas estão tendo hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo. Mas é que nós temos que orar no geral, porque está difícil, mas não é impossível, porque nós queremos um Deus Altíssimo, Leão da tribo de Judá. Então, meus amados, independente status, independente reconhecimento, faça o seu melhor. Primeiramente, buscando a Deus por intermédio do seu Filho Jesus, que o Espírito vai estar agindo e colocando em prática aquilo que nós estamos falando, ou pregando, ou fazendo, ou cobrando de outras pessoas. Então, quando nós chegarmos para nós vamos fazer verdadeiramente e que, de fato, através do nosso testemunho e através das nossas ações, que sirva de exemplo para outras pessoas e ser multiplicadores da palavra, porque, volto a repetir, não é pastor que gera ovelha, e sim ovelha que gera ovelha, porque antes dele ser pastor, apóstolo, presbítero, evangelista, nós somos todos servos do Deus Altíssimo. Então, é ovelha que gera ovelha. Amém, meus amados? Fiquem na paz, que essa mensagem possa entrar no seu coração, que nós venhamos fazer diferença na presença do Senhor. Não porque o homem está pedindo, mas sim porque nós vamos sentir grato de servir o Deus Altíssimo e fazer conforme Ele está querendo e pedindo em nossas vidas. Deus abençoe, tenha um excelente dia em nome do Senhor Jesus.